Pessoal, mais um vídeo aqui do professor Jorge Mendes, né? A terceira etapa do nosso vídeo. Na aula de hoje, iremos falar sobre relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas. No caso aqui, todos os exemplos são com duas, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, grandezas diretamente proporcionais. Vamos separar por etapas. Vamos falar das diretas, tá? O que é uma grandeza diretamente proporcional, tá? É quando elas crescem igualmente. Quando eu multiplico, quando eu dobro de um lado, ela dobra do outro. O que é dobrar? É multiplicar por dois, de um lado e do outro. O que é de um lado e do outro? Por exemplo, uma grandeza ela dobra, a outra também irá dobrar, né? Se eu trabalho o dobro da hora, meu salário também irá dobrar. Se eu triplico a hora de trabalho, eu triplico o meu salário. Assim espero, né? Todos nós esperamos. Tá? Então vamos para o exemplo. Se 3 cadernos de desenho geométrico custam R$8, o preço de 6 cadernos de desenho geométrico vão custar R$16. Note que se dobrarmos o número de cadernos de desenho geométrico é que desenho, aquelas folhas sem pauta, tá? Também dobramos o valor dos cadernos de desenho geométrico. Olha aqui, repare aqui. Ó, 3 cadernos, né? 3 cadernos de desenho custam R$8, né? Custam 8. Dobrei o caderno, virou 6. E ele disse aqui, o preço de 6 cadernos de desenho vão custar 16, porque aqui também dobrou. Se eu pegar o 6 e dobrar para 12, aqui também vai dobrar para 32. Se eu dobrar 12 para 24, aqui também vai dobrar para 64. Então, a quantidade de cadernos, né, o preço, toda vez que eu dobro a quantidade, o preço também dobra. O preço acompanha a quantidade de vezes que eu estou multiplicando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui outro exemplo. Para percorrer 300 quilômetros no caminhão, usou 30 litros de óleo diesel. Nossa, óleo pra caramba. Então, vamos lá. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o mesmo caminhão percorrerá com 60 litros? Se 300 quilômetros, ele usou 30 litros, 60 litros de óleo diesel e depois com 120. Então, vamos ver. Daqui para 60 ele não dobrou, então vai dobrar também a quilometragem, tá? Se 120 de 60 eu dobrei para 120, também vai dobrar aqui, vai para 1.200. Se eu dobrar para 240, vai para 2.400. E assim sucessivamente, tá bom? Quanto mais eu dobro, também dobra-se a distância quilômetro. Quanto mais litros de óleo diesel eu ponho, dobra a quantidade de litros de óleo diesel, também dobra a quilometragem que eu posso andar. Tá legal? Você notou que nas duas situações o que aconteceu na esquerda também acontece na direita. É isso. De esquerda e direita, ele está falando das grandezas, tá? A grandeza é uma unidade de medida. A unidade de medida é chamada litro e a unidade de medida é chamada quilômetro, tá? Então é isso que ele está querendo dizer. Então vamos agora para as inversamente proporcionais, tá? Então vamos lá. Uma grandeza é classificada como inversamente proporcional quando operações inversas são aplicadas nas grandezas. No caso anterior, não estava acontecendo assim, dobrei o litro, dobrou a quilometragem, a inversa é o contrário. Por exemplo, eu dobro o litro, mas divido a metade a quilometragem. Seria isso, tá? Claro que não é esse exemplo. Por exemplo, se dobrarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3. Grandezas, gente, unidade de medida, metro, quilômetro, hora, dia, mês, ano, unidade de medida, tá legal? Dinheiro, qualquer unidade de medida na matemática chamamos de grandeza, tá legal? Vamos ver, por exemplo, um exemplo. Exemplo, para encher uma piscina pequena, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Vasilha, um balde, uma vasilha, tá? 30 vasilhas, cada vasilha mede 6 litros de capacidade. Porém, se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas vasilhas serão necessárias? Repare o seguinte, quando eu corto a metade o tamanho da minha vasilha, logo mais vasilhas eu vou precisar. Eu dobro a quantidade de vasilhas, concorda comigo? Então, ó, quando eu dividi, tinha 30, né? É porque é inverso, né? Que ele está querendo dizer, né? Tinha 30, sim.
30 com 6 litros, quando eu dobro a quantidade de vasilhas, eu corto o litro à metade, eu vou dobrar a quantidade de vasilhas. Quando divido a quantidade de litros pela metade, de 3 passa para 6, logo vou ter que colocar mais vasilhas, e logo vai ser o dobro. Tá? Isso é inversamente proporcional. Tá? Uma grandeza, ela divide, ela diminui, a gente fala diminui, mas a ideia é de divisão, tá? Quando a gente fala aumento, a ideia é de multiplicação. Tá legal? Então, vamos lá. Essa é a ideia, pois são conteúdos comuns na rotina diária. Há muita coisa que acontece assim, tanto no primeiro caso, como havia falado, diretamente proporcional, como as inversamente proporcionais. Tá legal? Então, vamos adiantar aqui, vamos para mais um exemplo. O exemplo seguinte, nas alternativas abaixo, coloque verdadeiro e F, nas situações de proporcionalidade entre grandezas. Então, vamos lá. Em 30 minutos, uma pessoa ganhou R$30 de salário. Se ela trabalhar 60 minutos, quer dizer, dobrou a quantidade de minutos, dobra a quantidade de salário. Verdade, verdade. Né? Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Uma professora corrige 20 provas em 1 hora. Após 8 horas, ela terá corrigido 160 horas. 160 provas, perdão, em 1 hora. Então, quando eu multipliquei essa hora por 8, também vou multiplicar por 8 a quantidade de provas corrigidas. Logo, serão 160 provas. Isso é verdade, ela é diretamente proporcional. Em uma viagem, um carro, mantendo a velocidade média, percorre 60 km em 1 hora. Dobrando a sua velocidade média, ele percorre 60 km em 30 minutos. Então, olha só, isso aqui não no caso, né? No caso, é o seguinte, ele não aumentou a distância, mas conseguiu diminuir o tempo. Então, isso também é verdade. Por quê? Aqui, ó, a velocidade média, a grandeza aqui será a velocidade média. Ele não está informando, né? Ele só fala que andou 60 km em 1 hora. Então, ele andou 60 km. Quando ele aumentou, dobrou a velocidade média, diminuiu o tempo. Ele andou a mesma distância, porém diminuiu o tempo. Diminuiu o tempo à metade, tá bom? Uma pessoa leu 3 livros na semana passada. Em um mês, ela terá lido 12 livros. Então, ó, 3 livros em uma semana, em 7 dias. Né? Aí, no mês, não tem uma proporcionalidade adequada. Qual o número multiplicado por 7 que dá 30 ou 31? Né? Se fosse fevereiro, daria 28. Né? Vão ser 4. Aí, tudo bem, mas nem todos os meses têm 28 dias. Tá legal? Então, é por isso que ele é falso. Ele não tá, se ele afirmasse assim, uma pessoa leu o livro em fevereiro, né? Na semana passada de fevereiro, e ao final do mês de fevereiro, ela terá lido 12 livros. Aí tudo bem. Tá legal? Então vamos lá. Então, outro exemplo. Considere as afirmações a seguir. Um pintor leva 1 hora para pintar uma parede. Para pintar 2 paredes, em condições idênticas, ele levará 2 horas. Verdade, se ele conseguiu, né? Então, isso ocorre. Dobrou a quantidade de horas, dobrou a quantidade de paredes, dobrou a quantidade de horas. Então, ela é diretamente proporcional. Um time marcou 2 gols nos primeiros 15 minutos de jogo. Marcou 2 gols em 15 minutos. Portanto, ao final do primeiro tempo, 45 minutos, ele terá marcado, se triplicar aqui, vai dar 45, logo triplico a quantidade de gol. Claro que na vida real isso não é possível, mas isso é um exemplo hipotético de grandeza. Se eu triplico a quantidade de tempo, também triplicará a quantidade de gol. Se isso ocorre, então isso é uma grandeza diretamente proporcional. Tá? Em 1 hora de viagem, um trem com velocidade média constante percorreu 60 km. Em 1 hora de viagem, ele percorre 60 km. Mantendo a mesma velocidade média, após 3 horas, ele terá percorrido 180. Ele manteve, não acelerou, não reduziu, não freou, não acelerou mais ainda, né? Não aumentou. Ele manteve a velocidade. Triplicou a quantidade de hora, vai
triplicar a quantidade de quilometragem. Logo, é verdade isso também, tá? E por último, a massa. Massa é o peso que a gente fala, popularmente chama de peso. Massa é o peso das coisas, tá? Mas na física a gente usa massa. Tá? A massa de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade. Isso é verdade? Por exemplo, eu tenho massa hoje eu estou um pouquinho acima do peso, 79 e 1,70 m. Não tem nada a ver. Às vezes você pode ter 1,60 m e não pesar 60 quilos, pesar 45, tá? Isso não há uma relação de proporcionalidade entre massa, peso, unidade de peso e unidade de tempo, idade, tá legal? Anos, né? Logo, quais são as afirmativas? As corretas são as 3, né? Aqui tá C, tá? Mas ignora isso aqui. Aí no seu manual é letra C, tá? Lá no PDFzinho, no guia, na orientação de estudo. Aí o item 1, 2 e 3, tá legal? Então, pessoal, chegamos à sua parte, né? A sua etapa, que é a da pergunta. E a pergunta é a seguinte, né? Para encher uma piscina pequena, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Porém, se forem usadas vasilhas de 2 litros cada, quantas vasilhas serão necessárias? Está aqui as vasilhas, tem 30. Eu não sei quanto que dá aqui, eu também não sei por quanto, né? É uma grandeza inversamente proporcional. Aqui, bem fácil, tá simples de identificar. Tá? E você descobrindo quanto que você dividiu aqui, você vai achar por quanto você vai multiplicar aqui e achar o valor. Tá legal? Então, fazendo isso, aperte o pause, tá? Faça a continha aí e marque aí embaixo no formulário, tá bom?